Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos ter mais outra aula hoje de biologia, né? No caso, conteúdo de biologia 2. Na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho sobre interação e ligação gênica, tá bom? Passando um pouquinho da lei de Mendel, agora vamos estudar essa parte da genética, que é a interação e ligação gênica. Esses conteúdos estão na apostila do módulo 2. Após a aula, estarei online no chat para tirar algumas dúvidas. Também estou disponibilizando exercícios no Drive, e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Beijos, tchau! Bom, então vamos iniciar a nossa aula. Nós vimos na última aula o assunto sobre a primeira lei de Mendel, depois o professor Leonardo ele falou sobre a segunda lei. Então agora nós vamos começar essa aula falando um pouquinho sobre a interação gênica. Depois dos estudos do Mendel, alguns outros estudos foram realizados e foi observado algumas proporções fenotípicas diferentes daquelas que tinham sido esperadas pelo Mendel. Foi observado que os alelos eles segregavam independentemente, como observado pelo Mendel, mas existiam também casos especiais, como é o caso da interação gênica, onde dois ou mais genes eles vão interagir para o surgimento de uma determinada característica. Ou seja, mais de um gene atuando para gerar uma única característica. Como não é apenas um gene que determina a característica, a análise dessas características geralmente não vão obedecer às proporções mendelianas. Então, isso mostra que a determinação do fenótipo, né, do indivíduo é um processo bem mais complexo do que o esperado, podendo envolver diversos pares de genes. E só para relembrar, eu estou falando muito a palavra fenótipo, porque a gente já estudou sobre isso na aula da primeira lei, né? Que o fenótipo é aquela característica observável que é influenciada também pelos fatores do ambiente. É importante mencionar que esses alelos, eles não necessariamente vão estar no mesmo cromossomo, eles podem estar em cromossomos distintos, tá bom? E as interações gênicas, elas podem ser divididas em interações epistáticas e não epistáticas, primeiramente. Na interação epistática, que também chamamos de epistasia, nós temos um gene presente em um locus, né, que vai ser o local onde o gene vai estar inserido no cromossomo, né, que é o locus. Aí esse gene que está presente no locus, ele vai inibir a ação de um gene que está presente em outro locus. Então, o gene que inibe a ação do outro é denominado gene epistático, que pode ser tanto dominante quanto recessivo, e o gene que tem a sua ação inibida vai ser denominado gene hipostático. Então, se apenas um alelo ele conseguir suprimir o hipostático sozinho, apenas um alelo, nós dizemos que vai se tratar de uma epistasia dominante. Em contrapartida, se esse alelo for aparecer, né, em dupla para poder conseguir inibir o hipostático, então ele vai ser chamado de epistasia recessiva, tá bom? Se ele aparecer sozinho, ele vai ser dominante. Se ele aparecer em dupla, ele vai ser recessivo. Então agora vamos a um exemplo de epistasia dominante. Aqui eu trouxe a cor das penas da galinha dessa raça aqui, Leghorn. Nessas galinhas, o gene dominante C, ele vai determinar que as penas sejam coloridas, enquanto que o gene recessivo Czinho vai determinar que as penas dessas galinhas sejam brancas. O gene Izão vai ser o gene epistático, que vai impedir a produção da pigmentação das penas, e o gene Inzinho não vai ter esse efeito inibidor. Então, dessa forma, se a galinha possuir o alelo
Isão, ela não terá essas penas coloridas, ainda que possua o alelo Cisão. Deu para entender? Então, aqui em relação aos genótipos e fenótipos, né? O genótipo é a questão interna, né? As nossas características internas, o fenótipo é a característica observável. Em relação ao genótipo, se tiver um isão, não importa o que tiver depois. Se aparecer um isão, elas vão ter as penas brancas. Se for izinho, izinho, cezinho, cezinho, então vai ter também a plumagem branca. E se aparecer um cesão, a plumagem dessas galinhas vão ser coloridas. Então, eu trouxe aqui esse cruzamento para poder entender como fica a proporção desse efeito, né? Se for realizado o cruzamento entre uma galinha que seja isão, isão, cesão, cesão, com uma galinha izinho, izinho, cezinho, cezinho, o que vai ser gerado é 100% de galinhas com penas brancas, na F1, né? Que vai ser isão, izinho, cesão, cezinho. Vão cruzar entre si, né? Então, fazendo o cruzamento dessas galinhas entre si, né? Isão, izinho, cesão, cezinho, cruzando entre si, nós teremos uma F1 deste jeito aqui, com todos esses genótipos, que vai ter a proporção de 13 para 3. Aqui já não é uma proporção mendeliana, né? A proporção aqui vai ser 13 para 3, sendo 13 aves com as penas brancas e 3 aves com as penas coloridas, que são essas daqui. Lembrando que para ter pena colorida, tem que haver um cesão presente, né? Se for izinho, izinho e tiver esse cesão, vai ter a pena colorida. Então, nesse cruzamento, nós vimos que a proporção já não segue a proporção mendeliana. O que é importante deixar claro na epistasia, tanto na dominante quanto na recessiva, mas deixar claro na epistasia é essa questão aqui, que se o alelo dominante C estiver presente, cesão, vai ser sempre colorida a plumagem, né? A pena dessa galinha. Se tiver o recessivo Czinho, elas vão ser brancas. O isão vai ser o epistático, que vai inibir a pigmentação, então vai ser branca. E o izinho não vai ter o efeito inibidor, tá bom? Então, vai ser sempre assim. Então, nesse cruzamento, nós temos essa proporção, que vai gerar 13 aves com as penas brancas e 3 aves com as penas coloridas. Então, como exemplo de epistasia recessiva, eu trouxe aqui a cor da pelagem desses camundongos aqui. Nesses camundongos, o alelo azão, ele vai ser responsável por conferir a cor agute, que é essa cor aqui meio marrom. O alelo azinho, ele vai ser responsável por conferir a cor preta. Então, na determinação dessa pelagem, ela vai ocorrer da seguinte maneira. O alelo cesão, ele vai permitir a expressão da cor da pelagem. E o alelo cezinho, ele vai inibir a expressão do gene. Então, vai inibir a cor. Então, se o camundongo ele tiver os alelos cezinho, cezinho, né, em homozigose, ele não vai produzir pigmento e será branco ou albino. Tem gente que diz que é albino, tem gente que diz que é branco, né? Mas vai ser dessa cor branquinha aqui. Então, vai ser assim em relação aos genótipos e fenótipos. Se ele for cesão alguma coisa, não importa a letra que tiver aqui. Se ele tiver um cesão e um azão, ele vai ser da cor agute, né? Essa cor marronzinha. Se ele tiver o cesão e for azinho depois, ele vai ser cor preta.
E se ele for Czinho, ele vai ser da cor branca. Não importa o que tiver depois. Mas se ele tiver em dupla o Czinho, né, no caso, ele vai aparecer em dupla, ele vai ser branco ou albino. Então, aqui em relação ao cruzamento, se for feito um cruzamento de um camundongo, Czão, Czinho, Azão, Azinho, né? Ó, Czão, Czinho, Azão, Azinho. Então, esse é aqui, né, agude. Com um camundongo também tendo essa mesma característica, Czão, Czinho, Azão, Azinho, nós vamos gerar uma proporção de 9:3:4, onde nós teremos 9 camundongos com a pelagem agude, né, que vai ter esse Czão e o Azão. Nós teremos 3 com a pelagem preta, que vai ter um Czão e um duplo Azinho. E teremos 4 com a pelagem branca, que vai ter um duplo Czinho. Então, na epistasia recessiva, nós vamos ter essa característica. Se tiver o recessivo em dupla, nós temos a característica branca. Se nós tivermos o Czão e o Azão, não importa o que tiver depois, nós vamos ter um agude. E se tiver um Czão com um duplo Azinho, nós vamos ter a cor preta. Então, sempre obedecendo essa característica. O alelo dominante, né, o alelo Azão, ele vai ser responsável pela cor agude e o alelo Azinho pela cor preta. Sendo que se o alelo Czão, ele vai permitir, se ele estiver presente, ele vai permitir com que ocorra a expressão dessa cor. E se tiver o Czinho, ele vai inibir. Então, se no caso aqui, o camundongo, ele possuir em homozigose o Czinho, ele não vai ter pigmento. Sempre lembrando, né, que a epistasia recessiva tem essa questão de ter essa dupla, né, duplo recessivo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a interação gênica não epistática. Ela vai ocorrer quando 2 ou mais genes interagirem para determinar uma característica, expressar uma determinada característica, né? Mas neste caso, nenhum alelo vai impedir a expressão do outro, como ocorre na epistática, tá bom? Então é isso, 2 ou mais genes eles vão interagir para expressar uma característica e nenhum vai impedir a expressão do outro. Então, como exemplo, eu trouxe aqui a determinação da crista nessas galinhas, né? Eu botei aqui em galináceos. Então, aqui, o gene dominante Rzão, ele vai determinar a crista rosa, que é essa crista aqui. Não é rosa a cor, é a característica rosa, tá bom? Rosa, todas estão aqui nessa figura. Mas é a crista com essa característica rosa. Enquanto o gene dominante Ezão, ele vai determinar a crista ervilha, que é essa terceira aqui. E caso ocorra a presença do gene Rzão e do gene Ezão, vai ter a interação gênica não epistática e a crista vai aparecer como essa crista aqui. Vai ser uma crista nós, do tipo nós. E caso nenhum dos genes dominantes apareçam, nem o Rzão, nem o Ezão, a galinha vai produzir, então, essa crista simples. Vai aparecer essa crista simples, que parece crista de galo, né? Parece que é galo, mas galo e galinha podem ter essa crista, que é chamada de crista simples, mas não é nada crista, né? Não é nada simples, né? É mó cristão, mas enfim. Então, se não tiver nenhum alelo dominante, vai ser essa crista simples. Tá bom? Então, vão ser esses 4 fenótipos produzidos. Olhando aqui, nesse quadro de genótipos e fenótipos, nós vamos ter, como eu mencionei, se tiver os 2 dominantes, Rzão e Ezão, nós temos a crista do tipo nós. Se tiver um dominante Rzão,
nós vamos ter, e o Ezinho, nós vamos ter a rosa. Se nós tivermos apenas o dominante Ezão, nós vamos ter a ervilha. E se não tiver nenhum dominante, nós vamos ter a crista do tipo simples, tá bom? Então, fazendo o cruzamento, eu botei um exemplo de cruzamento aqui, que seria uma galinha com genótipo Rzão, Rzão, Pzinho, Pzinho, e a galinha Rzinho, Rzinho, Pzão, Pzão. Não importa a letra, tá, gente? No caso aqui, tem o R e o P. Aí, no caso, o P tá no lugar do E, tá bom? Mas não importa a letra. O que importa é saber se é dominante ou recessivo. Se tá letra maiúscula ou letra minúscula, né? Eu só mudei aqui o R, o P pro... Quer dizer, o E por P, né? Mas enfim. Então, fazendo um cruzamento de Rzão, Rzão, dominante. Pzinho, Pzinho, recessivo, no caso, com Rzinho, Rzinho, Pzão, Pzão, nós vamos ter 100% na F1 de crista nós, que seria Rzão, Rzinho, Pzão, Pzinho. Então, teria 2 dominantes, que seria essa daqui. Rzão, Ezão, ou aqui no caso que eu botei no cruzamento, Rzão, Pzão. Então, cruzando entre si essas galinhas, nós vamos ter a proporção de 9, 3, 3, 1, que seria 9 galinhas com crista nós, que seria essa daqui, né, tendo 2 genes dominantes, 3 com crista rosa, tendo um dominante e aqui o recessivo, 3 com crista ervilha, que tendo o primeiro recessivo, depois um dominante, e uma galinha com a crista simples, que seria todos recessivos, letra minúscula. Tá bom? Então, só mostrando que essa característica, ela vai ser observada na interação não epistática, tá bom? Não vai ter inibição de nenhum alelo, como ocorre na epistática.